E se o maior perigo não fosse o inimigo do lado de fora, mas sim o coração que em silêncio começa a se afastar de Deus, decisão após decisão, até que quando você percebe, tudo já está em ruínas. Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse vídeo faz parte do nosso projeto de leitura bíblica em um ano e eu gostaria de convidar você para maratonar nossas playlists que estão separadas pelos livros da Bíblia. Tenho certeza que sua vida será edificada poderosamente. Hoje vamos nos aprofundar em um dos períodos mais intensos e reveladores da história de Judá, do capítulo 28 ao 36 do segundo livro de Crônicas. Aqui não estamos apenas observando reis, estamos testemunhando o colapso de uma nação que conhecia a Deus, mas decidiu se afastar dele. E tudo começa com um rei que acelera esse processo. No capítulo 28, Acais sobe ao trono e, ao contrário de seus antecessores, não apenas erra, mas mergulha de cabeça na idolatria. Ele fecha os olhos para o Deus de seus pais e abre seu coração para deuses pagãos, chegando a sacrificar até seus próprios filhos no fogo, um ato impensável que revela a corrupção espiritual que dominou Judá. E como consequência, a proteção divina se retira. Os inimigos cercam, invadem e humilham. Israel, o reino do norte, leva milhares de cativos, mas, surpreendentemente, Deus levanta um profeta no meio do caos, e aquele povo, mesmo sendo inimigo, demonstra mais temor a Deus do que Judá. Eles libertam os cativos, alimentam e vestem, deixando eles irem embora. É como se Deus estivesse dizendo: até quem está longe consegue ouvir minha voz, mas vocês que estão perto estão surdos. E Acás, ao invés de se quebrantar, endurece ainda mais o seu coração. Ele busca ajuda na Assíria, retira os tesouros do templo, altera o altar de Deus e fecha as portas da casa do Senhor. Percebe o peso disso? Não é apenas desobediência, é uma rejeição deliberada. Mas então, no capítulo 29, algo muda. Ezequias assume o trono, e o que ele faz nos primeiros dias de governo muda completamente o rumo da história. Ele abre as portas do templo, chama os levitas e restaura o culto. Ele entende algo que muitos esquecem. Antes de qualquer prosperidade externa, é preciso haver uma restauração interna. E ali começa um movimento poderoso. No capítulo 30, Ezequias toma uma decisão ousada. Convida todo Israel, até mesmo aqueles que estavam afastados, para celebrar a Páscoa. Muitos zombam e ignoram, mas alguns se humilham e vêm, e Deus responde. Mesmo com imperfeições, mesmo sem todos os rituais cumpridos perfeitamente, Deus vê o coração e cura o povo. Porque no hebraico, a ideia de voltar, techuvá, não é apenas um arrependimento emocional, é um retorno completo ao caminho certo. E Judá experimenta alegria, restauração e abundância. Mas como já vimos antes, o perigo não está apenas em começar bem. No capítulo 32, após tantas vitórias, Ezequias enfrenta Senaqueribe, rei da Assíria. Um momento de tensão extrema. O inimigo cerca Jerusalém, afronta Deus e tenta intimidar o povo. Mas Ezequias ora, e Deus responde com poder. Um anjo é enviado e o exército inimigo é destruído em uma única noite. É sobrenatural, é incontestável a ação de Deus. Mas então, algo sutil acontece. Depois de tudo isso, Ezequias se exalta em seu coração. O orgulho é silencioso, perigoso e destrutivo. Ele mostra seus tesouros aos babilônios, abre aquilo que deveria proteger e, sem perceber, planta a semente da futura queda. E então, no capítulo 33, entra em cena um dos reis mais contraditórios da história, Manassés. Ele faz pior do que todos antes dele, reconstrói altares pagãos, pratica feitiçaria, consulta espíritos e profana o templo. Mas algo inesperado acontece. Deus permite que ele seja levado cativo. E na dor, na humilhação, Manassés se aquebranta. Ele ora. E Deus ouve. Isso mesmo, mesmo depois de tudo, Deus ouve. Ele volta, restaura e tenta consertar o que destruiu. Isso revela algo maravilhoso. Não importa quão longe alguém tenha ido, o arrependimento genuíno ainda encontra misericórdia. Mas o estrago já havia deixado marcas no povo. E no capítulo 34 surge Josias, um jovem rei de apenas 8 anos, mas com um coração completamente voltado para Deus,
Ao longo dos anos, ele começa a purificar a terra, destruir ídolos e restaurar o templo, até que, de repente, algo incrível acontece. O livro da lei é encontrado, ele estava esquecido e abandonado, como se a palavra de Deus tivesse sido deixada de lado por gerações. Quando Josias ouve, ele rasga suas vestes. Ele entende o peso e o quanto estavam distantes de Deus. Isso gera um dos maiores avivamentos da história de Judá. No capítulo 35, ele restaura a Páscoa de uma forma que não se via desde os dias de Samuel. Mas, mesmo com tudo isso, a nação já estava espiritualmente fragilizada. E no capítulo 36, o fim se aproxima. Uma sequência rápida de reis, decisões ruins e endurecimento dos corações. Profetas são enviados, advertências são dadas, mas o povo não ouve. Eles zombam, desprezam e ignoram, até que não haja mais como remediar. Babilônia vem. Jerusalém é cercada, o templo é destruído, os muros são derrubados, o povo é levado cativo. Sobrando apenas o silêncio, poeira e ruína, mas no meio do fim há uma semente de esperança. Ciro, rei da Pérsia, é levantado e declara algo inesperado: que o povo pode voltar, que o templo pode ser reconstruído, que a história ainda não acabou. E aqui está a verdade que ecoa até hoje. Não é o começo que define sua vida espiritual, mas a constância. Acas começou mal e piorou. Ezequias começou bem, mas quase comprometeu tudo no final. Manassés caiu profundamente, mas se levantou. Josias fez tudo certo, mas não conseguiu mudar o coração de toda uma geração. Cada história carrega um alerta. Cada rei revela um espelho. E a pergunta que fica é: em que momento da sua caminhada você está? Talvez você esteja começando, talvez esteja no meio, ou talvez tenha se afastado mais do que gostaria de admitir, mas ainda há tempo, ainda há retorno, ainda há graça. No próximo episódio, vamos entrar em um novo capítulo da história, onde o povo retorna do exílio, mas descobre que reconstruir muros é muito mais fácil do que reconstruir o coração. Se essa mensagem falou com você, se ela te fez refletir, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e comente aqui embaixo o que mais tocou seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.